Conhecer foi a razão que eu mudei a minha vida. Cuidou das minhas dores e curou minhas feridas. Me entreguei de corpo e alma e coração. Troquei o ferro e o fogo pela paz desta canção. Você foi o passaporte da verdade, a viagem certa pra felicidade. Você foi a joia rara que encontrei, a estrada certa que um dia eu caminhei. Te amo, mudou a minha vida. Te amo. A paz do Senhor, irmão João Bernardo. A paz do Senhor, irmã Leca. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Mudou a minha vida, te amo. Glória a Deus. Você é minha saída, te amo. Por isso eu não me canso de dizer. Isso. Jesus. Estou organizando aqui o cenário. Glória a Deus. Ouvindo Gerson Rufino. A paz do Senhor, Pastor Márcio, Maria Oliveira, irmã Leca. Deus os abençoe em nome de Jesus. Irmão Carlos Melo, a paz do Senhor. Você foi a joia rara que encontrei. Irmão João Bernardo. A outra pessoa não estou enxergando bem. Débora Pereira. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Débora. Mudou a minha vida. A paz do Senhor. Te amo. A irmã Neide. Você é minha Neide saída. Amorim. Te Deus amo. abençoe. Por isso eu A não irmã me Débora canso de está dizer. conectada conosco. Jesus, eu te amo. Glória a Deus. Mudou a minha vida. Te amo. Você é minha saída. Te amo. A paz do Senhor, a irmã Francisca. Deus os abençoe, irmã Francisca. O Espírito Santo continue lhe ajudando. Nós cantamos aqui os parabéns. Glória a Deus. Nós para a nossa irmã Francisca. A paz do Senhor, a irmã Erivânia, lá de Palestina. Deus abençoe a irmã Erivânia. Deus abençoe o irmão Zé Júlio. Em nome do Senhor Jesus. Com a credibilidade da instituição que formou os principais. Daqui a pouquinho estaremos meditando em uma palavra. Hoje seria aqui a nossa escola bíblica. A irmã Francisca está assistindo a nossa transmissão. Hoje seria aqui a nossa escola bíblica. E por força maior, nós não ainda estamos sem condições, mediante a ordem do nosso governador, de abrir as nossas igrejas e cultuar a Deus. Então, hoje aqui
seria a nossa escola bíblica, mas como ainda estamos impossibilitados de cultuar, nós vamos meditar na palavra de Deus, que é a nossa lição onde contém a palavra de Deus. E hoje é a última lição do trimestre, o primeiro trimestre aí de 2020. É a última lição, lição de número 13. E daqui a pouquinho estaremos meditando nesta palavra. Glória a Deus. A irmã Erivânia está dizendo, sempre estamos aqui acompanhando os cultos. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos ouvir mais uma vez o cantor Gerson Rufino adorar a Deus com louvor. E daqui a pouco estaremos meditando na palavra do Senhor Jesus. Compartilhe aí esta transmissão. Dê o seu joinha. Coloque aqui seu comentário. E daqui a pouco eu acredito que vai sobrar um tempinho para os irmãos fazerem perguntas. Laílson, a paz do Senhor Laílson, irmão Laílson e a sua família, e junto conosco em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para todos aí na casa do irmão Laílson, Leandro, a Vitória, a irmã Mazé. Não sei se Dedé está por aí, se tiver, a paz do Senhor, irmão Dedé. Deus vos abençoe em o nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ouvir Gerson Rufino, daqui a pouco a gente volta para meditar na palavra de Deus. Vai de voltar pro lugar e só te peço calma. Sei que já chegou no seu limite, mas te digo calma. Faz parte da vida da gente esse cotidiano. Calma, faz parte do processo, tenha calma. A pena e o poder pra te fazer vencer. Eu disse calma, não vai jogar a sua vida fora. Pra tudo tem seu tempo, sua hora. Você é quem escolhe o que vai ser. Se é ganhar ou perder. Calma, a vida é um livro e a gente quem tem a caneta. Por isso eu te digo, cuidado, esfria a cabeça. Porque o que se escreve hoje reflete depois. Depois não tem como voltar. Calma, faz parte do processo, tenha calma. Tá perto do sucesso, tenha calma. Deus tem nas mãos a força e o poder pra te fazer ser. Eu disse calma, não vá jogar a sua vida fora. Pra tudo tem seu tempo, sua hora. Você se é ganhar ou perder. Calma, faz parte do processo, tenha calma. Perto do sucesso, tenha calma. Deus tem nas mãos a força e o poder te fazer. Eu disse calma, não vá jogar a sua vida fora. Pra tudo tem seu tempo, sua hora. Você é quem escolhe o que vai ser. Se é ganhar ou perder. Calma. Amém. Graças a Deus. Deixa eu mudar aqui a tela. Graças a Deus por esse louvor. Jesus. Então, meus irmãos, vamos meditar para Deus. Nossa lição, como disse hoje, aqui seria a nossa escola bíblica.
mas por força maior estamos nos dirigindo aos nossos irmãos através da internet. E para trazer uma palavra, hoje é o encerramento dessa lição, é a 13ª lição. A paz do Senhor, meu pastor, meu companheiro, o pastor Neurandi, está assistindo conosco, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Então, hoje é o encerramento do nosso trimestre. Tivemos aí a semana passada a penúltima e hoje a última lição. E nós queremos, junto com os irmãos aqui, trazer uma rápida palavra a respeito da lição da palavra de Deus. Então, eu quero ler com os irmãos o tema da nossa lição de número 13, e o tema da nossa lição é o novo homem em Jesus Cristo. Glória a Deus. A irmã Marcela está online conosco. O novo homem em Jesus Cristo. Esse é o tema da nossa última lição. E o texto áureo da nossa lição diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso está no livro de Efésios, no capítulo 4 e no versículo 13. A verdade prática da nossa lição, ela diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Então, é a verdade prática da nossa 13ª lição. Amém? A irmã Marcela, em nome de Jesus. A paz do Senhor, pastor, diz ela. Meus irmãos, para a gente ganhar tempo, vamos dispensar a leitura diária, que é o devocional, para aqueles que acompanham a lição no decorrer da semana. Aí tem as sugestões segunda, terça, quarta e assim sucessivamente. Então, a leitura bíblica em classe da nossa lição, ela está em João 3, Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 16. Glória a Deus. Temos agora 8 pessoas aí online conosco. E os irmãos compartilhem, divulguem aí para que outras pessoas vejam a nossa live. 9 pessoas conosco em nome de Jesus. O texto em forma de leitura bíblica em classe, João 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo do 1 ao 16. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vens, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto?
Na verdade, te digo que o que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, não crestes, como quereis se vos falar das celestes? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aí está a leitura bíblica em classe, baseada nesses 16 versículos da palavra de Deus, fechando essa leitura com o textuário da Bíblia, que é João 3,16, que todo mundo conhece, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para toda a criação. Então, vamos orar e agradecer a Deus por esta palavra e a gente entra nos tópicos para ganharmos tempo em nome de Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Te agradeço, meu Senhor, por esta palavra que ora acabamos de ouvir. Esta sim é a palavra de Deus. Ajude meu irmão que está aí do outro lado, as pessoas que irão ouvir esta live, as pessoas que irão participar, ó Deus, em nome de Jesus. Continua abençoando o nosso estado, continua abençoando a nossa nação, continua, meu Deus, nos dando livramentos. Ó Deus, nos ajude a meditar na Tua palavra esta noite, pela graça do Teu nome, em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, meu Senhor. Amém. Então, meus irmãos, como disse, o tema da nossa lição é o novo homem em Jesus Cristo. Glória a Deus. O novo homem em Jesus Cristo. E logo ainda na leitura bíblica em classe, nós encontramos aqui Jesus fazendo algumas interrogações, demonstrando para Nicodemos que ele tinha que passar pelo novo nascimento. O novo nascimento. Um abraço à nossa irmã Terezinha, a Tereza Ursulino. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Então, uma das condições que Jesus coloca aqui, ainda no versículo 3 da leitura bíblica em classe, é que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o critério de Jesus para que o homem possa enxergar o reino de Deus é nascer de novo. É preciso que haja um novo nascimento no homem. É preciso que o seu interior seja refeito, o seu interior passe por algum processo, glória a Deus, para que o homem tenha percepção do reino de Deus, glória a Deus. Esta foi a condição que Jesus colocou aqui para Nicodemos e ela é extensiva a toda a humanidade. Para ver o reino de Deus, o elemento tem que nascer. Eu peço perdão, irmãos. A nossa internet aqui está oscilando, está meia lá, meia cá. Então, se ela cair por um instante é porque aqui o sinal está oscilando. Glória a Deus. Então vamos retomar aqui de onde nós paramos. Nicodemos não tinha essa revelação, esse conhecimento, que era necessário nascer de novo. Então, para um homem que estava na posição dele, parecia ridículo fazer a pergunta que ele fez, né? Parece ridículo hoje para nós, como também pareceu para Nicodemos e os seus os habitantes
pessoas daquela época. Ele diz: como é que pode um homem já velho tornar o ventre de sua mãe? Então, esta era a concepção que Nicodemos poderia ter a respeito do novo nascimento. Um abraço a Rosimelo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Está conosco nesta live. 11 pessoas conosco nessa live de meditação na lição bíblica. Então, esta era a concepção que Nicodemos tinha. Para nascer de novo, eu teria que voltar no ventre, e ele achava isso impossível, mas Jesus não estava falando desse nascimento. Jesus estava falando o nascimento que está no versículo 5 da leitura bíblica em classe. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Então, aquele que não nascer, veja que no versículo de número 3, Jesus diz assim: aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Já no versículo 5, Jesus diz assim: aquele que entrar no reino de Deus. Então, Jesus coloca para Nicodemos que ele, dentro desse particular aqui, ele não está inteirado. Ele não está dentro dessa doutrina. Ele não faz parte deste grupo, do grupo que nasceu, que teve um novo nascimento, que teve a sua vida transformada. A Débora está dizendo aqui que tudo faz parte do processo. É verdade. Tudo faz parte do processo, e Jesus queria que Nicodemos entendesse esta revelação. Aí Jesus vai dizer no versículo 8: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vens nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, Jesus está falando de liberdade. Liberdade esta que Nicodemos não tinha. Liberdade esta que Nicodemos estava cerceado. Parece que é familiar esse texto, justamente para esse momento que nós estamos vivendo no nosso país, com especialidade no nosso estado. Jesus está falando de liberdade para Nicodemos. Pois muito bem, esta é aqui a nossa leitura bíblica em classe. Glória a Deus. Agora vamos para o texto procedente da nossa lição. Um abraço à irmã Daiane lá do Barro Branco. Um abraço, irmã Daiane. Um abraço para a irmã Lena. E outro para o irmão Adão. Em nome de Jesus. Dê um abraço aí para esse povo maravilhoso do Barro Branco, lá, campo do meu amigo pastor Joelito. Então, meus irmãos, vamos à introdução da nossa lição. A introdução da nossa lição nós vamos fazer como de costume aqui na nossa igreja. Glória a Deus. Daiane está assistindo. A paz do Senhor, pastor. Que Deus abençoe sempre. E lhe use na palavra e na sabedoria. Que Deus abençoe sua vida sempre, sua família também. Amém, irmã Daiane. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. A irmã Francisca. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos à introdução da nossa lição, e ela diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? É uma pergunta que o escritor está colocando aqui para todos nós. E a pergunta é possível alcançar a perfeição aqui nesta vida? Glória a Deus. Do ponto de vista humano, não, diz o comentarista. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Então, entre eu e você, tem que haver um processo de aperfeiçoamento.
Depois a gente vamos tocar nesse ponto de processo. Então, do ponto de vista humano, é impossível alcançar a perfeição. É por isso que nós estamos servindo a Deus. É porque Deus está trabalhando a nossa vida de uma forma tão especial e para que a gente chegue a um nível muito mais elevado. E com isso eu quero dizer assim, que esta nossa realidade aqui não é a realidade que Deus preparou para a nossa vida. Na verdade, esta realidade aqui é a realidade do homem caído. É a realidade do homem que foi derrubado pelo pecado. Mas nós estamos agora em uma outra realidade que estamos crescendo para atingir este nível. Um abraço aí ao Vicente Santana. Glória a Deus. Que Deus abençoe, pastor. Amém, meu irmão. Amém, irmão Vicente. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, segundo o comentarista aqui, nós, pela ótica do homem, pela ótica humana, é impossível que nós atinjamos a perfeição. É impossível, mas do ponto de vista da palavra de Deus, é possível. Do ponto de vista, dentro da doutrina da palavra de Deus, este é o projeto de Deus. Pegar o homem rude, como uma madeira rude, bruta, e transformar, assim como a serraria, o indivíduo que trabalha com serraria pega aquela madeira bruta, trabalha aquela madeira, passa aquela madeira por determinados equipamentos para que ele faça uma cadeira, para que ele faça uma porta, para que faça um banquinho, um sofá. Assim é a nossa vida. Então, dentro da ótica humana é impossível, né? Na verdade, dentro do sistema mundano que nós estamos inseridos, isso é impossível o indivíduo alcançar a perfeição, né? Se alguém desejar alcançar a perfeição diante de Deus, incluso e vivendo nesse sistema mundano que nós estamos vivendo, é impossível. Um abraço ao irmão Darcy, José Darcy, lá da nossa igreja em Maceió. Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus. Então, dentro do sistema mundano é impossível. É impossível. Ninguém pode dizer que vive lá no mundo sem Deus, sem paz, sem salvação, e quando partir dessa para melhor vai estar perfeito, vai estar em um nível na presença de Deus. Não, é impossível, né? Agora, uma vez que o elemento aceita Jesus, aí sim, ele vai ser trabalhado para a perfeição. É o que está aqui na nossa introdução. Se nos lavarmos, se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação e a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo, ele nos ajude. Glória a Deus para sempre. Então, irmãos, dentro da força humana, dentro da capacidade humana, é impossível também de o indivíduo atingir este estado de perfeição, este nível de perfeição. O elemento pode ser o que quiser, pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter bens, pode ser alguém influente, pode ser filósofo, pensador, pode ser o que quiser. Se não passar pelo processo bíblico, se não passar pela doutrina da palavra de Deus, perfeito para com Deus, dentro da ótica de Deus, jamais, jamais. O elemento pode ser o que ele quiser. Pode ser o homem mais famoso do mundo.
Pense aí você no elemento mais famoso do mundo, né? Pense aí comigo, um ídolo desse da música, né? Pensa aí um fulano desse aí da música, um fulano desse aí da TV, um empresário aquele, o tampa dos tampa. Se ele não se submeter ao processo da palavra de Deus na sua vida, perfeição para ele, jamais. O dinheiro não compra perfeição. A perfeição, ela é resultado de uma vida subordinada à palavra de Deus, subordinado a um processo. Então, meu irmão, eu e você estamos inseridos nessa realidade. Eu e você estamos inseridos nessa realidade. Então, primeiro ponto da nossa lição, para nós ganharmos tempo, já estamos aí com quase 30 minutos. Primeiro ponto diz: o nascimento do novo homem. Glória a Deus. Esse é o primeiro ponto da nossa lição, é o nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Então, a nossa nova natureza, ela não tem procedência daqui deste mundo. A nossa nova natureza, ela não tem procedência daqui desta realidade. A nossa nova natureza, o nosso novo homem, ele procede de Deus, ele procede da água, ele procede do Espírito. Um abraço aí à irmã Aparecida, em nome do Senhor Jesus. Então, o nosso homem, aqui o nosso novo homem, o homem aqui, irmãos, é o gênero, não é o indivíduo, é o gênero. Então, este homem, esta pessoa que eu sou, que você é, não é fruto de nada daqui, da força, de nada daqui. É este novo homem que somos nós, estando em Cristo, é resultado de Deus, é resultado do Espírito Santo. Um abraço à irmã Claudilene, em nome de Jesus. Então, o primeiro subponto do 1 diz assim: no prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Glória a Deus. Irmã Claudilene está dizendo que a irmã Vera, mãe, manda a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Vera. Deus abençoe, viu? Muito obrigado pelo salgado. Olha, irmãos, a irmã Vera faz um salgado aqui em Monterópolis. Pastel, coxinha, bolinho, bolo de macaxeira, ó, uma beleza. E hoje ela mandou, oh meu Deus, Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Então, o apóstolo João, ele vai afiançar que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. O trabalho da nova transformação, o trabalho do novo homem não é material. Não é material. O que Deus fez na minha vida e na tua vida não é produto material. O que Deus fez na minha e na tua vida não é produto material. É um produto espiritual. Glória a Deus. Um abraço ao pastor Viana e à irmã Luísa, esposa do nosso querido pastor Moisés, lá do Retiro. Irmão pastor Viana, lá do Poço das Trincheiras. Então, irmãos, o que Deus fez na nossa vida, na nossa em particular, que já estamos com Deus, já somos, já servimos a Deus, é algo espiritual, como coloca o comentarista da lição. Não é gerado nem do sangue nem da carne, né? Não é gerado, a transformação de Deus na nossa vida não é resultado do sangue e da carne, ou seja, seres humanos. É resultado, o que Deus fez na minha vida é resultado de uma ação espiritual.
Não é a minha força, não é a minha vontade, não é o meu intelecto, não é o que eu posso fazer ou comprar, é um resultado, é uma ação espiritual. Então, antigamente eu tinha um comportamento. Antigamente eu vivia de uma determinada forma, fora ou desviado do padrão de Deus. Mas o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida, começou a modificar o meu homem interior para que hoje eu fosse quem eu sou. Então é assim que Deus age. É assim que Deus age. Ele começa agindo de dentro para fora. Fulano bebia, fulano fumava, fulano ia no forró, fulano ia lá não sei aonde. Agora fulano nem bebe, nem fuma, nem vai no forró. O intento de fulano agora é agradar a Deus. O que é isso senão uma ação espiritual? E aqui vai uma palavra. Aqui vai uma palavra que é o que eu falei em uma das lives que estão aqui. Um abraço aí, irmão Hélito Alencar, lá de Maravilha. Deus abençoe. Então, o que eu falei que o Estado deveria reconhecer o serviço social que a igreja faz. A igreja não recebe do Estado pelo trabalho excelente que a igreja faz. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. A igreja não recebe do Estado e nem do município pelo trabalho social que ela faz. Que trabalho, pastor Márcio? Que trabalho? O trabalho de pegar um elemento que era viciado no álcool, viciado no tabagismo, viciado nas drogas, como eu. Foi um processo de Deus, mas foi uma obra social da igreja. Foi uma obra social da igreja. Alguém foi lá e pregou para mim. Alguém foi lá e me evangelizou, né? Alguém foi lá e me transmitiu uma palavra. E alguém foi lá e disse: moço, para você tem solução. Essa vida aí não é a que Deus tem para a sua vida. Esse estilo aí não é o que Deus quer para a sua vida. Então alguém foi lá. Alguém financiou, uma outra pessoa financiou para que este alguém me desse uma palavra. Então, meu irmão, a maior obra social do mundo, escuta isso aqui, a maior obra social do mundo não é só encher a barriga, não é só cobrir a pele nua. Não é só essa. É importante, claro que é importante. É muito importante. Mas antes de cobrir a pele nua, antes de colocar comida na barriga, a maior manifestação, digamos assim, da obra social é que ela trabalha, a que nós fazemos, a que a igreja faz, ela trabalha o homem por dentro, através do poder de Deus, trabalha o homem por dentro. Observe que Jesus, antes de agir socialmente, antes de praticar uma obra social, primeiro ele cuidou do que estava dentro. A Bíblia mostra duas multiplicação de pães, aonde Jesus deu comida a todo mundo que estava ali. Homens, mulheres, crianças, todo mundo que estava ali comeram. Mas antes de comer, Jesus falou ao Espírito. Jesus alimentou o Espírito. Jesus trabalhou naquelas pessoas o homem interior. Aí depois veio multiplicação de pão, multiplicação de peixe. Então, a necessidade social maior, prioritária, é o homem. É o homem interior. É o homem interior. Esta é a necessidade prioritária. O homem interior. Então, é o que o comentarista coloca aqui. Então, vamos lá, vamos seguir. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos nascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Então, é o Espírito Santo que vai
atuando na nossa vida. Glória a Deus, irmã Aparecida, glória a Deus, porque nós só somos quem nós somos hoje, porque o Espírito Santo até hoje vem atuando na nossa vida. E isto o escritor coloca aqui, que é o maior milagre, né? É a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Meus queridos irmãos, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Glória a Deus. Isso aqui é o novo, é o nascimento que não é produzido nem pela carne, nem pelo sangue. Isso aqui é o novo nascimento. Isso aqui é o novo homem que nasce, que desbrocha, que Deus limpa de dentro para fora, através do Espírito Santo. Então, o que Deus opera na sua vida, o que Deus operou na sua vida, e o que Deus tem para operar na vida de muitos é através do Espírito Santo e não pelo mérito que alguém possa ter. O elemento pode ser intelectual. O elemento pode ser PhD dos PhDs. Se ele não se dobrar à presença de Deus, ele vai continuar fora do projeto de Deus. Por quê? Porque não nasceu de novo. Não foi isso que Jesus disse a Nicodemos, aqui na leitura bíblica em classe? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o reino de Deus não é comprado. O reino de Deus não é comprado. O novo nascimento não é comprado, de forma alguma. Tem uns bobinhos que acham que pode comprar o reino de Deus. Talvez pense e entenda, seja sábio e pense no que é que eu estou falando. Tem uns bobinhos que acham que pode comprar o reino de Deus. E o reino de Deus não está à venda. É preciso que haja uma transformação interna para que o elemento passe a entrar e a fazer parte do reino de Deus. Esta é a realidade. Glória a Deus. Então, meus queridos, o segundo subponto diz: nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Então, para nascer de Deus, para ter um novo nascimento segundo Deus, é preciso aceitar. É preciso aceitar. Preste atenção. Olha aqui uma coisa. Às vezes nós vamos falar a palavra de Deus para alguém e as pessoas dizem assim: eu não preciso ser crente. Eu não quero ser crente. Aí a gente diz assim: mas você precisa aceitar a Jesus. Aí tem umas pessoas que dizem assim: não, mas eu já tenho Jesus no meu coração. Além de ser isso uma palavra da boca para fora, aquela pessoa não passou pelo processo de Deus. Aquela pessoa não passou por esse sistema elaborado de Deus. Então, meu filho, quem não nasce nem da água e nem do Espírito, fica fora do reino de Deus. Fica fora do reino de Deus. Pastor, eu tenho meia dúzia de irmãos, ninguém é crente. Precisa aceitar a Jesus. Precisa de um novo nascimento. Precisa de um novo nascimento. Pastor, eu estou orando por ele, estou pedindo a Deus. Amém, faça isso. Mas aquela pessoa precisa ser trabalhada pelo Espírito Santo. Como disse aqui outra vez, eu não levo ninguém para os céus. Eu sou crente, não levo minha esposa, não levo meu filho, não levo minha mãe, não levo ninguém. Por quê? Porque esta é uma experiência individual. O Espírito Santo tem que trabalhar em mim. O Espírito Santo tem que produzir em mim, de dentro para fora, o novo nascimento. Essa é a realidade. Um abraço à irmã Cléia Santos, Sena. Deus abençoe em nome de Jesus. Então, o Espírito Santo tem que trabalhar em mim. Eu tenho que estar enquadrado dentro do projeto de Deus. Não existe esse negócio. Não existe esse negócio de alguém se autodizer: não, eu sou crente, vou para os céus e blá 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 e está tudo certo. Não existe.
Não existe. Tem que se submeter ao projeto, ao propósito que Deus estabelece na sua palavra. Para nascer de Deus, como diz o comentarista, isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Então, tem que se submeter ao plano de Deus. Tem que se submeter ao que Deus projetou pela sua palavra. Para que o indivíduo seja ou possa dizer, eu nasci de novo. Glória a Deus. Agora é verdade. Veja, olhe para cá. É verdade que alguns estão dentro da igreja, do prédio. Alguns estão dentro da igreja, mas infelizmente não passaram por esse processo. Alguns estão dentro da igreja, mas infelizmente não passaram ainda, ou não se deixaram ser moldados pelo Espírito Santo. Porque o agente que faz essa transformação é o Espírito Santo. É como eu disse, eu sou uma madeira que vim lá da floresta, cheio de nó, cheio de casca, cheio de coisa, cheio de carrapicho, cheio de espinho, e agora cheguei na serraria. Eu, como madeira, o indivíduo da serraria quer fazer o quê? Quer fazer uma porta. Então vai precisar trabalhar essa madeira, para que esta madeira se transforme numa porta. Então aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai trabalhar a sua vida. É como uma madeira bruta, é como uma madeira cheia de nó. Vai ter que passar na prana para deixar aquela madeira linheirinha, para deixar aquela madeira lisa. Vai ter que passar na prana para arrancar os nós. E diga-se de passagem, arrancar nó é complicado. Arrancar nó talvez a gente não gostaria que arrancasse alguns nós na nossa vida. Agora, para que a gente se enquadre no novo nascimento segundo Deus, é preciso arrancar os nós. Os senhores estão me entendendo? Quem está me entendendo, coloca aí embaixo. Amém. Os senhores estão me entendendo? Para que os projetos de Deus se cumpram na nossa vida, para que a gente se torne uma nova criatura, um novo homem, é preciso que o Espírito Santo, ele tenha a ferramenta certa para tirar os nós da nossa vida. O Espírito Santo, ele tem a ferramenta certa para tirar os nós da nossa vida. A irmã Aparecida diz amém, a irmã Marcela Melo diz amém. Então é assim. É assim. Para que a gente se torne uma nova criatura, é preciso que o Espírito de Deus passe o nó. Pastor, o Espírito de Deus vai fazer na minha vida o que eu não quero que ele faça? Vamos para o texto. O que o comentarista diz. Isto implica aceitação pela fé. Aceitação pela fé. Dona Josefa, minha mamãe, diz amém. É amém. Aceitação pela fé. A irmã Leca diz amém. É amém. Então, se eu me submeter ao que Deus tem para a minha vida, amém. Agora ele precisa passar a prana. Se eu que sou a madeira bruta, se eu que sou a madeira que veio lá da floresta, cheia de galho, cheio de casca, cheio de nó, e ele quer fazer de mim uma obra bonita, então ele vai arrancar a casca, então ele vai arrancar o nó, para que eu me torne naquilo que ele quer para a minha vida. Não tem meu pé está doendo, não tem papai nem mamãe. É o Espírito Santo que vai agir. É o Espírito de Deus que vai agir. Então, como o comentarista coloca aqui no segundo subponto do 1, nascido de Deus, isso implica aceitação pela fé. Aceitação. Se eu não quiser Jesus,
Jesus não vai me fazer aceitá-lo a pulso. Se eu não quiser ser uma nova criatura, Jesus não vai me fazer uma nova criatura na lei do apulso. É onde está o livre-arbítrio. Há discussão a respeito do arbítrio, se temos, se não temos, isso é outra história. Há discussões. Na minha opinião, temos o arbítrio. Né? Somos salvos pela fé. Se eu não quiser, Jesus não vai fazer nada na minha vida, se eu não quiser. Se eu não quiser ser mais crente, se eu a partir de hoje ser assim, olha, não quero ser mais pastor, não quero ser mais crente, não quero saber de igreja, vou viver minha vida. Jesus não vai me forçar a nada. Quem vai perder sou eu. Quem vai deixar de ganhar sou eu. Então, irmãozinho abençoado aí do outro lado, um abraço à irmãninha Gomes. Então, irmãozinho abençoado, você aí do outro lado, e você que depois vai assistir essa live, Jesus, meu amado, não precisa de mim e de você. É eu e você que precisamos dele. Sem eu e sem você, ele é Deus. Sem eu e sem você, ele continua sendo Deus. Simples assim. Ah, porque eu sou muito bonita, minha camisa é preta, linda, maravilhosa, a minha gravata é lilás, está tudo uma beleza. Amém, meu filho, isso é para você. Jesus não precisa nada disso. Você diz amém? Glória a Deus. Então, quem precisa de Jesus sou eu. Eu sou uma madeira bruta, que preciso ser lapidado por ele. Eu sou uma madeira bruta, que preciso ser transformado por ele, para que depois ele faça de mim um móvel bonito, para que depois ele faça de mim uma peça que seja útil. Esta é a realidade. Então, segundo o comentarista, aqui no segundo ponto do 1, nascido de Deus, eu tenho que aceitar pela fé. Eu tenho que aceitar pela fé. Vamos ao terceiro subponto do 1. Nascido da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Veja, irmãos, que a fé é o eixo central de tudo isso aqui. A Rosimelo está dizendo amém. O Marcelo Fernando está dizendo amém. Amém, meu irmão. A fé é o eixo central disso aqui. A fé é o eixo central. Dona Josefa, mamãe, está dizendo amém. Glória a Deus. Damião chegou agora, eu acho. Deus abençoe, irmão Damião. Então, a fé é o eixo central desse negócio. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Senhor e Salvador. Como Senhor e Salvador. Então, agora espere, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, que algumas pessoas desconhecem. Amém? Presbítero Ismael, lá de São Sebastião, meu cunhado. Se eu e você, que fomos batizados em água, confessando publicamente este sacramento simbólico, se eu e você não se submeter ao senhorio de Cristo, a gente tomamos somente um banho. Pastor, é essa a realidade? É, meu filho. É. Não tem meu pé tá doendo. Temos que estar submisso ao senhorio de Cristo. Vou ler mais uma vez. Se devidamente observar, vamos ler do começo. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado,
simboliza não apenas a morte e ressurreição de Cristo. Então, o que é o batismo para nós outros? É o símbolo da morte e ressurreição de Cristo. Assim como Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nós também, mediante o batismo, morremos para o mundo e ressurgimos para Deus. Esta é a função simbólica do batismo em água. Morremos para o mundo e ressurgimos para Deus. Agora, tudo isso só tem o seu efeito, tudo isso só é devidamente observado, né? Este novo nascimento espiritual, se nós colocar na nossa vida, se submeter ao senhorio de Cristo. Se não, meu filho, você só tomou um banho. E diga-se de passagem, tem gente no nosso meio que só tomou um banho. Só tomou um banho. Ah, pastor, me batizei, aceitei Jesus e batizei na água e blá 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 blá, mas a vida continua a mesma coisa. Mas a vida continua a mesma coisa, cheia de casca e cheia de nó. Nunca se deixou ser lapidado pelo Espírito Santo. É aquela pessoa que traz na sua vida a síndrome de Gabriela. Quem conhece aqui a síndrome de Gabriela? Isso é um conto da nossa literatura. Nossa literatura, acredito que é de Jorge Amado. A literatura de Jorge Amado. E ele tem lá o texto da Gabriela. E a síndrome da Gabriela diz: eu nasci assim, eu sou assim e eu vou morrer assim. Não. Conosco não. De jeito nenhum. Conosco não opera a síndrome da Gabriela. A Gabriela deixa ela para lá. A irmã Maria, a irmã Leca está dizendo verdade. É isso. É isso. Se eu estou aqui, eu preciso, é de fundamental importância que eu tenha passado por essas etapas para que eu seja de fato uma nova criatura. Para que eu esteja de fato dentro da vontade de Deus. O senhorio de Deus na minha vida, dominando a minha vida, dirigindo a minha vida. Porque, diga-se de passagem, tem gente que é crente que é uma beleza. Mas quando diz que é para se submeter a Deus, fazer a vontade de Deus e não a dele, misericórdia. Dá dor de barriga. Pois é, meu irmão. Cristo, se nós fomos nascidos de novo, se nós fomos ou somos uma nova criatura, um novo homem, Jesus tem que estar liderando a nossa vida. Mas, pastor, eu fazia o que eu queria. Fazia. Eu ia para onde eu queria. Ia. Agora é outra história. Quem quer é ele. Agora é outra história. Quem manda é ele. Quem dirige é ele. Quem fala é ele. Quem ordena é ele. Esta é a prova de que o elemento nasceu de novo. Esta é a prova de que o elemento nasceu de novo. Então, meu irmão, quando você vê alguém rebelde, alguém insubordinado, alguém que tem problema, tem dificuldade de acatar a ordem, principalmente as ordens de Deus, pode prestar atenção que aquela pessoa, a nova criatura que aquela pessoa deveria ser, não está bem formada ainda. Aquela nova criatura que o elemento deveria ser, não foi ainda bem trabalhada. Aonde está o erro? No Espírito Santo? Em Deus? Não. O erro está em nós. Que não nos dispomos para que o Espírito Santo trabalhe a nossa vida. Que não nos submetemos ao senhorio de Cristo. O erro nunca está em Deus. O erro é nosso. Se alguma coisa na nossa vida está fora do lugar, meu querido, o erro não é de Deus. Se alguma coisa na nossa vida está inacabada, o erro não é nosso, o erro não é de Deus.
Perdão, o erro não é de Deus, o erro é nosso. Se tem alguma área da nossa vida que não está muito bem resolvida, espiritualmente falando, o erro não é de Deus. O erro é nosso. O erro é única e exclusivamente meu e seu. Pastor do céu, eu não pensei que era assim ser crente. Eu pensei que era só levantar a mão, dizer eu quero Jesus e ir no meio da multidão. Infelizmente tem gente que acha que é assim. Infelizmente tem gente que pensa e acha que vai viver a vida toda nessa maneira. Eu levantei a mão, confessei a Jesus da boca para fora e estou indo no meio da boiada. E vamos ver aonde é que isso vai terminar. Eu posso dizer mais ou menos não aqui para onde é que isso vai terminar, viu, irmão? Se me apertar um pouquinho, eu digo. Eu e você, meu irmão, não é manada, não podemos seguir manada. Temos que ter convicção aqui dentro. O evangelho é evangelho de convicção. O apóstolo disse: nós temos crido que tu és o Cristo, Filho de Deus. O evangelho é convicção. Veja o que foi que Nicodemos disse na leitura em classe. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Eles estavam convictos que tudo que Jesus fazia não era normal. Homem comum não fazia. Este homem, Jesus, era um homem diferente. E ele diz aqui, sabemos. Meu professor Ismael, preciso do Senhor agora. O tempo deste verbo. Qual é o tempo deste verbo? Sabemos. Nicodemos está dizendo assim, sabemos. Não é só ele. Tem mais alguém por trás. Eles tinham certeza. Professor Ismael, meu cunhado, presbítero Ismael, é o homem da letra. Glória a Deus. É o homem da letra. Então veja isso aqui. Sabemos. Ele tinha convicção. Então o evangelho é convicção. Pode ser coletiva? Pode. Porque nós estamos olhando as coisas acontecer. Como eles disseram, nós sabemos, temos visto que tudo que o Senhor faz tem que ser de Deus. Porque ninguém pode fazer isso se Deus não for com ele. A gente está vendo. Mas é mais do que ver. O evangelho é mais do que ver. O evangelho é convicção. Eu tenho que sentir que a minha vida foi e está sendo transformada. Eu tenho que sentir lá dentro do meu íntimo. Eu era arrogante, eu era orgulhoso, eu era isso, eu era aquilo. Mas hoje tudo isso ficou para trás. Hoje sou uma nova criatura. Esta convicção só tem aqueles que se submetem a Deus. Esta convicção só tem aqueles que se entregam ao senhorio de Cristo. Glória a Deus. Irmão Damião está dizendo aqui, Deus não quer que eu e você façamos parte da multidão, mas sim parte dos apóstolos dele. Amém. Amém. Então, o evangelho é a minha e a sua convicção aqui dentro, de que Deus está fazendo alguma coisa. Todo mundo sabe o tanto de Deus que tem dentro dele. Você sabe, eu sei. O tanto que eu estou envolvido com Deus. Então, nascido da água, nascido do batismo, morte e ressurreição. É o símbolo da morte e da ressurreição de Cristo. Glória a Deus. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo,
Dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Veja que é uma experiência. Veja que tudo está dentro do campo da experiência, da convicção. Glória a Deus. Então, o quarto subponto do 1, misericórdia, a hora já está chegando às 9 horas e a gente ainda estamos no primeiro ponto. Ainda estamos no primeiro ponto. O quarto subponto do 1 é nascido do Espírito. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Não pode. Não pode. Às vezes parece absurdo. Às vezes parece absurdo para as pessoas olharem para nós e dizer assim: mas rapaz, como é que pode? Esse elemento bebia, fumava, jogava, fazia o diabo a quatro. E agora o elemento veste uma camisa, bota uma gravata, bota uma Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja. Como é que pode isso? Como é que pode isso? Então, isso é inexplicável a nível humano. Como é que pode? Eu, que antigamente tinha uma vida totalmente desordenada da vontade de Deus, fora dos padrões de Deus, hoje estou aqui de gravata, com Bíblia e dizendo: Jesus transforma, Jesus muda a vida, Jesus leva o homem para o céu. Para isso, para as outras pessoas que não têm percepção de Deus, que não teve experiência com Deus, isso é escândalo. Isso é escândalo. Por quê? Porque é uma ação sobrenatural. Sobrenatural. Você já conheceu aí alguma chave de fenda que pode mexer nos sentimentos humanos? Você já conheceu aí um alicate que pode regular os pensamentos do ser humano? Não existe. Mas Deus tem. Mas Deus tem. Você pode encontrar material cirúrgico que vai manobrar o corpo, que vai manipular o corpo. Mas você não encontra material que muda a natureza. Pode sim, a psicologia, a psiquiatria, aí é outra história, né? A psicologia, a psiquiatria, aí é outra história. Mas mudar a natureza, eu pecar, eu me prostituir, e hoje olhar e dizer: isso não presta, isso não serve, Jesus me libertou disso. Quando as pessoas olham e dizem: isso aí é... Não entendo o que foi que aconteceu com ele. É ação espiritual de Deus. Por mais que as pessoas queiram entender, como eu, que era profano e agora sou crente, e elas não entendem, é a ação de Deus. Pura e exclusivamente a ação de Deus. E tem gente que não entende e tem gente que não aceita, né? Então, é ação, é através do Espírito Santo. A linguagem humana não explica. A linguagem humana não explica. Como Deus pega um homem jogado na sarjeta e transforma aquele homem em uma nova criatura, em um novo homem. Tem que ter uma ação divina, tem que ter uma ação de Deus. Então, esta é, né, a verdade. Estamos aí a 10 minutos para as 10 horas, para as 9, perdão. 10 para as 9, nós começamos aqui 7h40. 7h40. Aí 8 e 9, quase 1h20 estamos falando aqui. Um abraço à minha amiga irmã Maria Bethânia.
Carinhosamente, Abel, lá em Sertãozinho, em Pernambuco. Deus abençoe. Então, o segundo ponto, nós vamos falar aqui nesses 10 minutos e a gente encerra 9 horas. O segundo ponto é a justificação do novo homem. Veja que este homem que sai da sarjeta, esse homem que sai da sarjeta, esse homem que sai, sabemos uma convicção de função presente. Muito bem. Ei, professor é professor, mas no contexto bíblico é uma convicção permanente. Muito bem. Muito bom. Como é bom estar ladeado por professores. Então veja aí o tempo do verbo saber. No caso de Nicodemos, quando ele diz, sabemos que és vindo de Deus. Então, o tempo verbal é esse aí. Professor Ismael, Deus abençoe em nome de Jesus. Então, este homem que foi, muito bom, viu? Muito bom a participação do professor Ismael, Deus abençoe. Este homem que ora era rude, que ora era uma madeira cheia de casca e nó, ele agora foi transformado. Ele agora foi lapidado. Ele agora foi trabalhado. E agora ele está uma nova criatura. O segundo passo agora é justificá-lo. Por quê? Porque todos pecaram. Todos pecaram. E a ofensa, diz a Bíblia, o apóstolo Paulo diz em Romanos, que a ofensa de um cobriu a todos. A ofensa de Adão atingiu a toda a raça humana. Mas uma vez que o elemento aceitou a Jesus, recebeu a Jesus como Salvador, pela fé, se entregou a este processo de restauração, a este processo de transformação dessa natureza rude a uma natureza renovada, agora precisa o segundo passo, que é a justificação. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status. Eu gostei muito dessa colocação que o comentarista coloca aqui. Agora ele precisa de um novo status. Qual era o status anterior? Era madeira cheia de casca e nó. Material rude, bruto. Agora, este material foi trabalhado e ele precisa de um novo status. Ele precisa de uma nova roupagem. Glória a Deus. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus. Aí vem o primeiro ponto, primeiro sub do 2. A inutilidade da justiça humana. Então, aquele homem que era rude, que era cheio de casca e nó, agora está pronto. Agora precisa de mais um processozinho na vida dele, que é na verdade não é um processo, é um ato. Né? Ele precisa agora de estar bem com Deus. Estar bem com Deus. Diante do tribunal de Deus, ele precisa estar limpo. Limpo. O pecado na carne foi trabalhado. O pecado na carne, na natureza, melhor dizendo. O pecado na natureza foi trabalhado. Aquela natureza é uma nova criatura. Um abraço à nossa irmã Aniege Batista, em nome de Jesus. Deus abençoe. Um abraço ao presbítero Edinaldo, em nome de Jesus, o seu esposo. Então, esta nova natureza precisa agora estar bem no tribunal de Deus. Nossas obras, ainda que boas, aparentemente meritórias, não nos salva, nem nos justifica diante de Deus. Então, obras não nos justifica diante de Deus. O presbítero Ismael está colocando aqui, excelente mensagem, cristocêntrica. Muito bem, amém.
Então, esta nova natureza, ela não pode, não deve e não há como se justificar diante de Deus pelas obras. Pelas obras. Ainda que o indivíduo tenha condições, muitas condições, ele não pode ser justificado pelas obras. É preciso que haja novamente uma ação divina. Ele diz aqui, aliás, são elas consideradas trapos de imundícia. As nossas obras, as nossas filantropias, não nos justifica diante de Deus. De jeito nenhum. Pelo contrário, para Deus é considerada como trapos de imundícia. Então é preciso agora que este homem seja justificado diante de Deus. Né? Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o juízo de Deus. De novo, a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Então, primeiro passo, transformação. Segundo passo, justificação. Primeiro passo é a mudança do velho homem para o novo homem. Segundo passo é a justificação. Não é as obras, não é o mérito próprio, não é as filantropias que alguém possa fazer. Obras não compram o reino dos céus. Tem gente que pensa, vou dar uma carrada de areia para os irmãos. Será que é parecido conosco isso? Vou dar um saco de cimento ali para os irmãos e vou estar bem com o Deus dos irmãos. Vá nessa que você se engana. Vou dar ali um caminhão d'água com a realidade aqui do sertão. Vou lhe dar um pipa de água para os irmãos e vou estar bem com Deus. Fiz uma grande obra filantrópica, social. Estou bem diante de Deus. Vá nessa. Então, a justificação é um ato de Deus para a nossa vida. É um ato de Deus. É Deus quem nos justifica, disse o apóstolo Paulo. Quem intentará acusação contra os escolhidos? É Deus quem o justifica. Então, meus irmãos, pela graça de Deus, nós fomos transformados em um novo homem. Fomos transformados em um novo homem e fomos justificados pela fé nos méritos perfeitos de Jesus Cristo. Qual? O Calvário. O mérito do Calvário nos justificou. Todo aquele que aceitar o sacrifício de Jesus no Calvário, como sendo o sacrifício substitutivo, era para mim, aquela sentença era minha, mas ele tomou o meu lugar e por isso eu reconheço que ele é o meu Salvador. Por esse mérito, eu estou justificado. Por esse mérito, eu estou absolvido no tribunal de Deus. Por esse mérito. Esse mérito é dele. Foi ele quem subiu o Calvário. Foi ele quem tomou o meu lugar. Então, se eu tenho fé neste mérito, neste sacrifício, se eu tenho fé nesta a ação, digamos, de Deus, através de Jesus, eu estou justificado. Eu estou justificado. O apóstolo Paulo diz que ele pegou a escritura de dívida que era contra nós. A escritura do pecado, todas as nossas obras de pecados lá da velha criatura. Todo o nosso registro de pecado, digamos assim, todo o nosso registro de pecado, a nossa sentença. Márcio pecou, está escrito, ele fez isso. Resultado das suas obras é a morte espiritual. Aí Jesus pega isso, simbolicamente, Jesus pega isso e crava na cruz. Pronto, eu acreditei em Jesus
Eu aceitei esse sacrifício, eu aceitei essa substituição, que era o meu lugar, ele tomou o meu lugar, eu aceitei isso, reconheci isso. Aí ele pega esta escritura que dizia que eu era o culpado e crava na cruz. Agora, ele pagou o preço e eu estou livre. Você pode dizer amém? Diga amém aí embaixo, meu irmão, pelo amor de Jesus. Como diz um pastor, amigo nosso, pela chaga do nosso Senhor Jesus Cristo, diga amém aí embaixo. Que quem estava para ser morto no Calvário era eu e tu. Quem era para passar no Calvário era eu e tu. Quem era para estar pregado numa cruz era eu e tu. Glória a Deus. Diga amém aí, irmão Damião já disse amém. Diga outro amém aí, pelo amor de Deus, irmãos. O que Jesus fez por nós. Amém, irmão Ismael, amém. Irmã Marcela, amém. O que Jesus fez por nós foi pegar a escritura de que nos condenava. Pegar o nosso histórico de condenação, dizer, me dá aqui. O irmão Carlos está dizendo amém. Glória a Deus. Irmão Jurandir está conosco também. A irmã Leca, amém. A escritura de dívida, meu irmão, a posição que Jesus nos colocou, meu irmão do céu, é uma posição elevadíssima. Procure aí o homem mais rico, mais famoso, mais importante do mundo. Não é só do nosso Brasil, não. É do mundo. Procure aí alguém, diga aí alguém bem famoso. Você e eu somos mais importantes do que ele. Porque se ele não tiver Jesus, se ele não passar por esses processos, ele vai morrer, e agora eu vou falar, ele vai morrer e vai para o inferno. Eita, meu irmão, século 21, era da informatização, tem gente que ainda prega esse evangelho. Para alguns isso aqui é ser retrógrado. Para alguns esse tipo de mensagem é ser quadrado. Mas não tem interesse não, meu irmão. Eu quero ser quadrado e ir para o céu. Se o elemento que é rico, bonito, poderoso, importante, não passar por esses processos, a escritura de dívida, de pecado está pesando contra ele. Está denunciando contra ele, está falando contra ele. Por quê? Porque Jesus não pegou-a. Pastor, Jesus falou, Paulo falou no coletivo. Amém, meu irmão, mas tem uma individual comigo, que se eu não reconhecer Jesus, se eu não passar por esses processos, a Escritura me condena. O pecado na carne condena. Não, eu preciso de Jesus. Eu preciso desse processo para que Jesus me justifique. Agora, diz o texto sagrado que ele crava na cruz. Era como se alguém dissesse assim: Márcio Timóteo, você fez isso. O promotor, a parte da acusação, dissesse: meritíssimo, Márcio Timóteo é acusado nisso, ele bebeu, ele fumou, ele prostituiu, ele fez isso, ele fez aquilo, e a sentença para isso tudo, meritíssimo, é a morte. Aí o advogado se levanta e diz: protesto, meritíssimo. Protesto. Aí o meritíssimo diz: aceito o protesto. O que é que há? Essa não é a linguagem jurídica. Protesto aceito. O que é que há? Jesus, o advogado por excelência, morreu na cruz por Márcio. Morreu, pagou a dívida. Pagou todos os pecados que ele cometeu. Sabe o que é que vai dar do meu processo? Da escritura que me condena?
Foi assim que Jesus fez por mim e por você. Se alegre, meu irmão. Foi assim que Jesus fez por mim e por você. Segure essa palavra aí. É por isso que Satanás não aguenta a igreja de Deus. É por isso que Satanás não aguenta tu, irmãozinho. Ô glória, estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus está falando conosco nessa palavra. É por isso que Satanás não aguenta a presença de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque Jesus fez assim com os nossos pecados. Ó, está livre, está liberto, vai embora. O advogado já advogou as nossas causas. O advogado por excelência já advogou as nossas causas. Ele mesmo já pagou o preço. Ele já nos justificou. O que ele fez? Morreu lá e nos deu a justificação perante o tribunal de Deus. Estamos quites. Ó, dívida rasgada. Está perdoado. Vá em paz e não peque mais. Então é isso. Ele nos justificou. Ele nos justificou. E agora, disse Paulo, quem é que vai intentar acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Se é Ele quem nos justifica. Oh, meu irmão. Esquenta a cabeça com A, com B, com C, não. Quem nos justificou foi Ele. Quem pagou o preço pela nossa vida foi Ele. Quem rasgou a escritura de dívida que era contra a nossa vida foi Ele. Quem trabalhou a nossa vida como uma madeira ruim, dê licença aqui. Quem trabalhou a nossa vida como uma madeira ruim, trabalhou até estar. Foi Ele. Foi Ele. Ele nos justificou. Glória a Deus. Justificou. Glória a Deus para sempre. Então, meus amados, as horas têm chegado. Já é 9h07. Estamos aí agora há 1 hora, mais de 1 hora aqui, falando com os irmãos. Quase 1h30. Então, Deus os abençoe. Que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Falta aí o terceiro ponto. O terceiro ponto fala da santificação. A justificação é um ato. Ele foi lá e justificou. Trabalhou, pegou aquela madeira cheia de nó e casca, limpou, justificou, e agora vem a santificação. E esta é um processo na nossa vida. Santificação é um processo. O apóstolo diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é o terceiro passo. Quem sabe um outro dia, uma outra hora, a gente fala de santificação. Então, a hora já tem chegado, né? E Deus continue vos abençoando. Entre tantas pessoas que entraram e saíram, tem 8 conosco aqui, em nome de Jesus. Então, santificação não é um ato. A justificação, sim, é um ato. Agora, a santificação é um processo. E nesse processo, eu e você podemos crescer ou podemos se manter no lugar onde estamos ou cair. Só depende de mim e de você. A santificação é um processo que nós vamos subindo mais e mais e mais e mais e mais, sem limite. Ou a gente estaciona, aí começa a viver do passado. Ah, irmão, eu era. Ah, irmão, eu fazia. Ah, irmão, eu era assim, eu era cheio. Ah, irmão, eu pregava que era uma benção. Pregava. Estacionou.
Nem desceu e nem subiu. Ficou ali. Para aqueles que dessem misericórdia. A nossa vida, nesse processo de santificação, isso aqui é todo dia e o dia todo. Todo dia. Ah, pastor, vou me santificar só a semana que vem. Ah, pastor, me santifiquei a semana passada. É todo dia. Todo dia e o dia todo. Vamos crescendo, 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 nos santificando. Tem uma série de impedimentos ao nosso redor para que faça com que a gente fique embaraçado nesse processo de santificação. Tem uma série de coisas para nos embaraçar, mas a gente precisa estar crescendo. Como a Bíblia diz, que o justo é semelhante à vereda da aurora. A vereda da aurora, ela vai clareando, o sábio está falando do raiar do dia, do nascer do sol. Né? É a vereda da aurora, o amanhecer vai estar escuro, vai clareando, 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 até ser dia perfeito, ou seja, até o sol se levantar. Então é assim a nossa vida. A gente sai de um estado de escuridão, é a metáfora que o sábio usa, Salomão. A gente sai de um estado de escuridão e vai clareando, 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 até ser dia perfeito. Tudo está iluminado. Então, é para isso que nós estamos caminhando para uma iluminação total. Isso aqui não é religião, ciências, religião oculta, viu, amado? Essa iluminação aqui é o nosso processo com Deus. Então, santificação, a gente vamos caminhando, subindo, crescendo, até, como disse Paulo, atingir a estatura completa do Filho de Deus, a estatura de varão perfeito, Efésios capítulo 4, né? Até chegar à estatura de varão perfeito, porque a Bíblia diz que assim como Jesus é, nós seremos. Nós não só o veremos, mas seremos semelhantes a Ele. Então, Deus os abençoe em Cristo Jesus, por esse momento que vocês passaram aqui. Uns entraram e saíram, e outros ficaram. Deus os abençoe a todos. Deus abençoe o presbítero Ismael, o professor de letras. Em nome de Jesus, nos ajudou aqui com um entendimento sobre o tempo verbal, sobre o tempo do verbo saber. Deus abençoe em nome de Jesus. Agora nós queremos orar e terminar esta live com oração em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento que estivemos aqui na tua presença, falando da tua palavra. Ó Deus, que a graça de Deus possa continuar trabalhando a nossa vida, que a graça de Deus continue, ó Senhor, nos ajudando, nos dando força, que a gente possa a cada dia nos submeter à tua vontade, ao teu processo, para que cheguemos, Senhor, à medida da estatura de teu Filho amado Jesus Cristo. Abençoe o meu irmão que esteve conosco, aqueles a quem esta live vai alcançar. Nos ajude, Senhor, este não é o nosso lugar, ainda que podemos sim, Senhor, cultuar aqui, mas não é o nosso lugar. Nosso lugar é lá na nossa igreja. Abençoe, meu Senhor, os nossos governantes, para que eles entendam que nós somos o teu povo e que nós vamos voltar para o nosso lugar em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te agradeço. Amém. Irmãos, amanhã é nosso culto aqui. Eu estou por fora aqui da nossa escala. Amanhã eu anuncio aqui. Amanhã nosso culto seria o nosso culto aqui do domingo principal, dos principais cultos da igreja. Mas como ainda estamos com as nossas igrejas fechadas, nós vamos nos encontrar onde? Aqui, a partir das 7h30. Amanhã estaremos aqui em nome de Jesus. Então espalhe aí para todo mundo. Sua igreja está fechada,
não tem culto lá na sua congregação, não tem live lá do seu pastor, chama todo mundo e vem para aqui amanhã, 7h30 da noite, em nome de Jesus. A paz do Senhor, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Que a graça de Deus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos dizem amém. A paz do Senhor, Deus os abençoe.